Em 1883, a Terra literalmente gritou. E não foi um grito qualquer, não. Foi um som tão, mas tão alto que ele foi ouvido do outro lado do planeta. A onda de choque dele deu a volta no globo 4 vezes. É isso mesmo. Essa é a história da erupção do Krakatoa e do som mais alto que a gente tem registro na história. Então, que som foi esse afinal? A gente pensa logo em bomba, foguete, alguma coisa assim, né? Mas não. A resposta é um evento da natureza. Um evento tão poderoso que, na época, mais ou menos 10% de toda a população do planeta ouviu. É um barulho que, sério, desafia o que a gente consegue compreender. E esse número aqui, nossa, ele é a chave para entender a dimensão da coisa. 4.830 quilômetros. Essa foi a distância que a explosão final do Krakatoa viajou. Para a gente ter uma ideia, é como se uma explosão acontecesse em Lisboa, lá em Portugal, e fosse ouvida com clareza em Moscou, na Rússia. A escala é simplesmente absurda. Agora, imagina só. Você está na sua casa, tranquilo, e de repente ouve uma explosão, mas não faz a menor ideia de onde veio. Foi exatamente isso que aconteceu na Ilha Rodrigues, que fica a quase 5.000 quilômetros de distância. O pessoal lá ouviu que parecia ser tiro de canhão de algum navio por perto. Mal podiam imaginar que a fonte daquele som estava do outro lado do Oceano Índico. E aqui a gente chega no número que define o tamanho do estrago. 310 decibéis. Para a gente ter um parâmetro, tá? O som mais alto que um ser humano aguenta antes de sentir dor é de 130 decibéis. Com 160, o tímpano já rompe. Agora, 310, isso nem é mais som. A gente não ouve isso. Isso se torna uma onda de choque. Uma força física que destrói tudo pela frente. E essa história aqui ilustra perfeitamente o poder bruto desse som. Existem relatos da época que contam que metade da tripulação de um navio que estava a mais de 60 quilômetros do vulcão ficou surda. Na hora, instantaneamente. Os tímpanos deles simplesmente não aguentaram a onda de pressão. Ok, mas o que exatamente causou um som tão absurdo? Para entender isso, a gente precisa olhar para a erupção em si, né? Um evento geológico de proporções, bem, extremas. Então, a erupção não foi uma coisa que aconteceu do nada. Primeiro foram meses de tremores. Aí a fúria do vulcão se concentrou toda num único dia, 27 de agosto. Aconteceram 4 explosões gigantescas em poucas horas, e a última delas, às 10 da manhã, foi a que literalmente abalou o mundo. Essa explosão final, ela foi tão, mas tão poderosa que simplesmente pulverizou 2/3 da ilha de Krakatoa. Pensa só, onde antes tinha uma montanha de quase 900 metros de altura, depois da explosão só sobrou uma cratera imensa debaixo d'água. A ilha foi literalmente apagada do mapa. Para a gente ter uma noção da energia liberada, vamos comparar com algo mais moderno. A Tsar Bomba, que foi a maior bomba nuclear já detonada na história, teve uma força de 50 megatons. A explosão do Krakatoa, 200 megatons. 4 vezes a força da maior bomba que a humanidade já conseguiu criar. O som, sem dúvida, foi a assinatura do evento no mundo todo. Mas a consequência mais mortal da explosão não veio pelo ar, veio pela água. A verdadeira destruição chegou na forma de tsunamis. Esse é o número oficial de mortos. E é muito importante a gente entender uma coisa aqui. A grande maioria dessas pessoas não morreu por causa da lava nem da cinza do vulcão. A causa da morte foi uma consequência direta do colapso da ilha, os tsunamis gigantescos. As ondas que a explosão gerou chegaram a 35 metros de altura perto da origem. Tenta imaginar isso. Uma muralha de água com a altura de um prédio de 12 andares vindo na direção da costa a centenas de quilômetros por hora. É assustador. Esse relato aqui de uma testemunha captura bem o terror do momento. Essas ondas monstruosas simplesmente varreram tudo o que encontraram pela frente. Elas destruíram completamente 165 vilarejos na costa e redesenharam o mapa do litoral das ilhas de Java e Sumatra. Mas o impacto do Krakatoa não ficou só ali na região, não. A erupção jogou tanto material na atmosfera que os efeitos foram sentidos no planeta inteiro. O clima mudou, a aparência do céu mudou, e isso durou anos. Os efeitos foram globais e bem duradouros. Aquela onda de choque na atmosfera, por exemplo, foi tão forte que deu a volta no planeta 4 vezes. Foi registrada por barômetros no mundo todo. E as cinzas que foram parar lá na estratosfera acabaram bloqueando uma parte da luz do Sol, o que fez a temperatura do planeta cair. É o que os cientistas chamam de inverno vulcânico.
E esses efeitos na atmosfera tiveram um impacto cultural que dura até hoje, sabia? O pôr do sol no mundo todo ficou espetacular, com os tons de vermelho e laranja super intensos. Tanto que muitos historiadores da arte acreditam que esses céus quase apocalípticos que foram vistos até lá na Noruega foram a inspiração direta para a famosa pintura do Edvard Munch, O Grito. A ilha de Krakatoa foi destruída, é verdade. Mas a história dela não acabou em 1883. As mesmas forças geológicas que a criaram continuam ativas e deixaram um legado que a gente consegue observar até hoje. Olha que incrível! Menos de 50 anos depois daquela erupção gigante, uma nova ilha começou a surgir do mar, bem no mesmo lugar. Ela foi batizada de Anak Krakatoa, que significa filho de Krakatoa, e ela continua crescendo, continua entrando em erupção. É um lembrete constante e vivo de que o ciclo de destruir e criar da natureza, na verdade, nunca para. Isso tudo nos leva à pergunta final, né? O Anak Krakatoa continua ativo e existem outros supervulcões por aí no mundo. Então a questão não é bem se um evento desses pode acontecer de novo, mas sim quando e onde. A história do Krakatoa é um lembrete bem poderoso da nossa verdadeira escala nesse planeta. Pois é, a história do Krakatoa é um lembrete e tanto do poder imenso e muitas vezes imprevisível do nosso planeta. E aí, que outras forças da natureza ou eventos históricos vocês acham que a gente deveria analisar por aqui? Deixem as sugestões aí nos comentários e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para a gente continuar explorando esses assuntos juntos. Até a próxima!